Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Só deixando o recado aqui, já tô saindo correndo. Essa é a segunda parte do episódio sobre a Guerra Fria. Então, se você ainda não escutou a primeira parte, escuta o episódio anterior, depois você volta pra cá. Agora, siga pros recadinhos. Chegamos de novo na sessão de recadinhos do Sem Gravidade Podcast, não é isso mesmo, Igor? Exatamente. E o Sem Gravidade Podcast está presente nas redes sociais, nós estamos lá no Twitter, é o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Você pode nos seguir, você pode dar retweet, você pode nos mandar um comentário lá. E onde mais, Igor? Também estamos disponíveis no Instagram, através dos endereços @ProfIgorPH, @SemGravidadePodcast. Também no Facebook, no facebook.com/Sem Gravidade Podcast. E YouTube, basta pesquisar Sem Gravidade Podcast, o melhor podcast que você vai encontrar. E comentários, elogios e sugestões você pode mandar também para o nosso e-mail, é o semgravidadepodcast@gmail.com. A gente está sempre de olho e sempre esperando a sua resposta. Também não esqueçam de escutar nosso audiodrama, A Estátua. Relata a história da menina Vanessa, uma menina contemporânea que carrega consigo todos os dilemas da geração pós-moderna. Tem todas as soluções da política nacional dentro da sua mente. Maratone também os outros áudios e os outros episódios do Sem Gravidade Podcast. Pegue um bom café, uma xícara, de preferência café sem açúcar, e aproveite e se delicie com a nossa programação. Igor, e hoje nós temos aqui um recadinho especial dos nossos amigos que estão patrocinando hoje o podcast. Opa! Léo! Peraí. Léo? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Léo? O áudio tá falhando? Não tô te escutando. Opa! O que tá acontecendo? Exatamente, eu invadi aqui, tarde demais, já invadi aqui. Que é isso, cara? Que é isso? Quem é que tá aí? Aqui quem fala é Mr. Romanini e eu estou invadindo aqui. Você já ouviu, vocês falaram patrocínio ou aparecer? Essa não é a palavra-chave pra invocar o Romanini, não. É outra marca que tá patrocinando hoje, Romanini, não é você, não. Tarde demais, chegaram tarde. Agora eu vou ter que falar da minha marca, que é a Wake Up Imperium, que é a nossa loja de camisetas, canecas e adesivos que você encontra na internet. Só estilo, só arte, só coisa boa de você vestir. A qualidade da camisa é ótima, a qualidade das estampas é ótima, a qualidade das canecas é ótima, a qualidade dos adesivos é ótima, a qualidade do dono é ótima e você pode conferir lá. wimperium.store, é wimperium.store, é só conferir lá e aproveitar que a gente tá cheio de variedades, de novidades, e enquanto você tá sempre conferindo lá, o nosso site está sempre atualizando nossas camisas. Inclusive estamos agora com uma rodada de camisas de lançamentos limitados, ou seja, agora durante um certo período teremos camisas que elas estarão durante 10 dias, mas depois elas serão retiradas do catálogo. Então, se você não aproveitar, você nunca mais terá essas camisas. Então, vai lá, wimperium.store e aproveita. Caramba, gente, olha só o absurdo, cara. Até a qualidade do hack do cara é bom. Uma empresa que você respeita. Eu roubei o Wi-Fi de vocês também. E os poderes de Carioca atacaram forte aqui, a gente tá rendido, e a única coisa que a gente pode dizer é vai comprar na Imperium, porque ele roubou o patrocínio de hoje. Exatamente, tarde demais. Wake Up Imperium, é isso aí. E agora, vem com a gente que o programa tá, excelente. Coisas importantes que aconteceram com a Guerra das Coreias que a gente estava falando agora. Foi a primeira vez que as duas potências militares estavam envolvidas em um conflito que poderia gerar uma guerra total entre as duas. Foi onde o mundo se deparou pela primeira vez com a possibilidade de aniquilação total de todo mundo. Estados Unidos vieram em defesa da Coreia do Sul, que não era do Sul na época, né? Era só Coreia. E vamos chamar assim, do Sul da Coreia. Uhum. Os russos
russos vieram em defesa do norte da Coreia e, para completar, os chineses comunistas se enfiaram nessa guerra também. E eles mandaram reforços pro norte. Então, uma guerra que, teoricamente, seria uma vitória absoluta dos americanos, por N motivos ali, e a Coreia do Sul venceria a guerra e tomaria o controle total, se tornou um stalemate, entendeu? Não vai nem pro lado nem pro outro. É uma guerra que dura, inclusive, até hoje. A Guerra das Coreias não terminou, gente. Esse negócio aí do... Como é que é o nome do gordinho lá? O gordinho do míssil? Kim Jong-un. Então, o gordinho lá, ele continua no norte, você tem uma democracia no sul, e os dois países ainda estão em guerra, tá? Não é que a guerra acabou, não. Se passar do outro lado, leva tiro. Existiu um momento no início dessa Guerra das Coreias aí, que se considerou, no lado americano, soltar uma bomba nuclear em cima dos chineses, entende? Porque, olha só, os chineses, quando eles vieram em apoio aos comunistas, tanto russos quanto norte-coreanos, eles decidiram o rumo daquela guerra ali. E seria muito fácil para os americanos jogar 2 warheads ali na cabeça dos chineses, acabar com 150 mil vidas de uma lapada só, acabar com o exército e ganhar a guerra. Mas essa foi também a primeira vez na história que uma nação escolheu não utilizar a arma mais potente que eles tinham em uma situação de guerra, que poderia resultar em uma perda catastrófica para eles. Os Estados Unidos falaram, não vamos usar, e a gente vai aceitar as perdas. É importante também dizer que, no sentido geopolítico, você tinha um apoio ali do oeste da Europa, a mentalidade capitalista. Contudo, quem realmente sempre esteve do lado ali dos Estados Unidos é a Inglaterra, né? Só que quando a gente vai pensar em questão territorial, seria mais ou menos 2 caras gigantes, porque a questão geográfica é muito importante em guerra. Em economia, IDH, nem tanto. É importante, mas nem tanto. Agora, em questão de guerra, é muito importante porque até para uma invasão de um país gigante como os Estados Unidos, a dimensão territorial geográfica, sabe, inviabiliza esse tipo de coisa, esse tipo de tomada de poder. Então você vai pensar que dos Estados Unidos, você tem os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Os Estados Unidos gigante territorialmente, e a Inglaterra é aquele baixinho nervoso, né? Provocativo, e do outro lado você tem 2 gigantes territoriais, né? Você já viu aquele seriado The Man in the High Castle? Não. O The Man in the High Castle é uma reimaginação do fim da Segunda Guerra Mundial se os alemães tivessem vencido. É interessante esse seriado, recomendo muito. Os alemães conseguem desenvolver a bomba antes dos americanos e eles bombardeiam a costa leste dos Estados Unidos, cara. E aí você tem a rendição sumária dos americanos por causa disso. Nova York vira cinzas. É interessante, mas pulando aqui, a gente tem então o segundo conflito nessa época, que foi a Guerra dos anos 80, que na verdade aconteceu em 55. Guerra do Vietnã. Essa mesmo. Não me pergunte, mas a Guerra do Vietnã, no imaginário popular, aconteceu nos anos 80. Sim. Eu não faço ideia por quê, bicho. Se você tiver uma explicação... Eu acho que é um pouco por causa das produções cinematográficas. Dá essa impressão. E sempre você vê um cara que lutou na Guerra do Vietnã, o cara não é muito idoso. Talvez por causa dessa produção que a gente teve nos anos 80. A impressão também que eu tinha era essa. A Guerra do Vietnã, na verdade, aconteceu em 1955 e ela foi marcada pela impopularidade. A verdade é que ninguém queria entrar na Guerra do Vietnã, entendeu? Essa guerra aí nem russo nem americano queria. Mas o que aconteceu nela foi uma coisa que eu acho até engraçado. É bem óbvio, na verdade, mas é engraçado, que é a reversão eu chamo assim, tá? Não é um termo cunhado na academia, não. Que é a reversão das esferas de influência. Como assim? Durante a Guerra Fria, você tinha essas esferas de influência, que era o quê? Os americanos tentando influenciar certo país a ficar mais capitalista, ficar mais do lado americano, e do outro lado você tinha os russos tentando fazer a mesma coisa, puxando a sardinha pro lado do socialismo. Só que essa foi a primeira vez que esses pequenos players perceberam o seguinte: quer dizer que esses dois aí estão brigando pela minha atenção, né? E se eu usasse esses 2 fulanos aqui que estão brigando pra conseguir uma vantagem localmente? No Vietnã aconteceu justamente isso. O cara queria assumir o poder e ele chegou pros russos e falou: e aí, eu posso ser comunista se você me der uma ajuda aqui. E aí, os americanos, vendo a expansão do comunismo, de certa forma foram meio que obrigados a entrar nessa guerra sem querer, entendeu? Ninguém queria essa guerra. Os russos estavam
estavam olhando pra aquilo ali e falando, assim, querer, eu não quero não, mas já que a gente tá andando nesse rumo, bora. E aí, cara, você teve essa guerra do Vietnã, você teve a invasão americana, você teve o fracasso dessa guerra. Nos Estados Unidos, estava todo mundo de saco cheio de guerra, desse clima pesado. O povo só queria prosperidade, meu amigo. O capitalismo tava dando certo lá pra eles pra caramba. Você tava ali na era de ouro do capitalismo, entendeu? Que foi justamente nessa reconstrução da Europa, todo mundo trabalhando a todo vapor, baby boomer fazendo menino como se não houvesse amanhã. E aí aparece essa guerra aí, que ninguém queria, mas é o jeito, vamos ter que lutar. E essa encheção de saco, abre entre aspas, se dava também porque tem uma diferença muito pequena entre a Segunda Guerra Mundial, que realmente foi o lugar onde a gente pegou as armas ali, né? E depois pra 1955, que foi a Guerra do Vietnã. Parece, posso estar errado, mas o mesmo sentimento agora no final da ocupação do Iraque, que é pelos próprios militares mesmo. O cara, não, cara, eu quero voltar pra casa, já deu e etc, né? Tem um... Não vou falar isso não, deixa pra lá. Fala! É porque eu conheço gente que foi pra lá, cara. Tem um perfil meio maluco no exército que, assim, é gente que gosta de guerra, entendeu? E o cara ficou viciado em guerra e ele quer ir pra lá sempre. O cara prefere ficar na guerra do que com a família. Acontece, né? Isso é a exceção. Existe esse contraste muito forte entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, porque a Guerra do Vietnã foi o primeiro conflito que os Estados Unidos entraram de cabeça, depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. E na Segunda Guerra Mundial, os combatentes eram tidos como heróis, porque eles salvaram o mundo do nazifascismo, né? Sim. E já na Guerra do Vietnã, não ficou muito claro o que os americanos estavam ganhando com essa guerra, hein? Porque, assim, eles estão lutando pro comunismo não se espalhar pelo mundo, mas aqui em casa tá de boa, hein? Sim. Eu tô gastando dinheiro com esse negócio aí e o que eu vou ganhar mesmo? Esse era o pensamento, era o sentimento da época, era o Zeitgeist. Perfeito, cara. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Daí em seguida, a gente tem digamos assim, o fato que mais marcou o período da Guerra Fria. Que foi a construção do Muro de Berlim. Oh, esse é famoso. A divisão, porque assim, o que acontece? Você teve uma divisão, vamos colocar como os espólios da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Parte ali dos países que participaram, você teve uma divisão dentro da Alemanha, mas principalmente em Berlim. É uma parte ao leste que ficou por parte da União Soviética e a parte ao oeste, que era a União Capitalista, Inglaterra, Estados Unidos e etc. Com o passar do tempo, você teve as pessoas que estavam ao leste ali da Alemanha comunista correndo, né, as fronteiras para passar para o oeste, exatamente por busca de emprego, oportunidades e menos influência do Estado na vida do cidadão. Não, peraí, Igor, não, calma aí que eu não entendi esse negócio. Você tá me dizendo que tinha gente fugindo do socialismo? Não é possível? Como em Cuba. Só que em Cuba o pessoal passa mais perigo, né? Só pra colocar em números, cara, foram quase 3 milhões de cidadãos da Berlim socialista fugindo pra Berlim capitalista durante esse período. Exatamente. Ao ponto que a parte do leste, né, que era a parte socialista, teve que criar um muro pra não deixar as pessoas passarem. E foi uma construção, sabe, gigantesca, com concreto, fios de aço e postos avançados pra aquele que tentasse passar sem dar a devida satisfação, e mesmo com satisfação não passava, mas sem dar a devida satisfação levava um tiro. E ali você tinha a divisão clara, tanto econômica quanto a divisão territorial em Berlim. Agora, interessante de se falar, Khrushchev também, ele ainda estava no poder na Rússia, né, porque você sabe, ditador não sai fácil. O cara entrou em 53, a gente tá aqui em 61 já, e o cara ainda tava no poder, meu amigo. Foi uns 3 ou 4 presidentes americanos e tava ele lá, firme e forte. Doido, cachorro louco, firme e forte. Foi nesse período que, ao final
da Revolução Cubana. Você tem ali em 61 também, Fidel, ele pede o uso de mísseis nucleares ao Nikita Khrushchev e ele cede. E naquele momento, cara, olha o perigo que o mundo passou. Você tem agora o botão de desliga e liga do mundo na mão do Fidel Castro. Do doido do Fidel. Só que até o Nikita olhou assim e falou assim, cara, peraí, eu sou louco, mas esse cara aí é mais louco que eu. Vamos tirar esse botão da mão desse cara. E quem estiver escutando aqui o podcast, depois pesquisa. Crise dos mísseis. E nesse período, o Khrushchev ele vai lá e retira esse armamento do Fidel. Agora, uma coisa interessante sobre esses mísseis que o Khrushchev mandou pro Fidel. Todo mundo achou na época que o Khrushchev tinha mandado esses mísseis pro Fidel de forma estratégica, entende? Porque ele pensou, olha, vou colocar essa base de lançamento de mísseis aqui, porque os mísseis que eu tenho, eles não são transcontinentais. E os Estados Unidos colocaram aqui, bem na minha fronteira, um monte de lançador de míssil que atinge minha cabeça, sacou? Tanto de um lado quanto do outro. Era ali na Coreia do Sul e do outro lado na Europa, né? Ali ali na Polônia, toda aquela região ali, meu amigo, era míssil americano a perda de vista. Todo mundo achava que isso foi uma jogada estratégica do Khrushchev pra rebater os americanos e falar, olha, você tá com um míssil apontado pra minha bunda, eu vou colocar um míssil apontado pra sua, ok? Ok, mas não. Descobriram lá de novo, eu não lembro mais quando exatamente foi, se nos anos 80 ou 90, eles abriram os documentos, provavelmente foi nos anos 90, que foi quando a União Soviética caiu. Eles abriram os arquivos secretos da União Soviética desse período. E nesses arquivos, cara, eles falaram assim, que o Khrushchev, ele simplesmente foi com a cara do Fidel. Simplesmente ele falou, olha, eu gosto desse cara que tá levando o comunismo pra América do Sul. Vamos mandar uns mísseis nucleares pra eles? Vamos, por que não? E vale lembrar que você falou sobre mísseis transcontinentais. Os mísseis transcontinentais, eles começaram com a primeira fabricação na União Soviética. Eles conseguiram por causa dos espólios da Segunda Guerra Mundial. Contudo, quando isso aconteceu, você teve um abalo muito grande nos Estados Unidos. Porque você tinha a Guerra Fria, as pessoas têm que entender qual era o espírito que pairava sobre o mundo ali. E principalmente nos Estados Unidos. E como também na União Soviética. As pessoas, elas tinham medo de um dia acordar com um míssil na cabeça. E quando surgiram esses mísseis transcontinentais, que inclusive eles são um produto direto, bom, de duas coisas. Isso que você falou, que os russos roubaram muita tecnologia alemã e os mísseis alemães eram os melhores. Eles tinham motores muito bons. E a segunda coisa foi a corrida espacial. Essa tecnologia para você enviar um míssil de um continente a outro, cara, é um subproduto direto da corrida espacial. E é por isso que ela foi tão importante. Não é só que eu quero chegar na Lua, é que eu agora consigo colocar uma ogiva nuclear num cavalo que voa o planeta inteiro. Mas aí, calma aí, a gente volta um passinho aqui lá pro Muro de Berlim. Tem mais uma coisa importante para se falar sobre ele. O Muro de Berlim, ele significou uma derrota pros russos. Por quê? Aquilo dali foi Khrushchev admitindo que o socialismo falhou. Por quê? Ele teve que criar um muro para manter as pessoas presas dentro do socialismo. Porque as pessoas olhavam pro lado de lá da Alemanha e eles viam todo mundo tendo comida, tendo emprego, vivendo bem e as coisas melhorando e sendo reconstruído, e do outro lado você tinha o lixão pegando fogo, que era a Berlim socialista, né? O muro, ele foi construído a contragosto. Ele não foi construído porque eles queriam, ele foi construído porque era o jeito. Sim, senão eles iam perder, além da questão da narrativa, e eles perderam já aí a narrativa por construir o muro, mas eles também iam perder o quantitativo de pessoas, porque todo dia eram multidões saindo da Alemanha socialista para a Alemanha capitalista. E eles tinham muito medo pelo seguinte, o regime russo que estava anexando, porque assim, o regime russo, da União Soviética, ele era extremamente expansionista. Já era um país gigantesco e ele queria sair anexando tudo que ele conseguisse, cara. Então, Hungria, a Polônia, esses países foram países que sofreram muito na mão dos comunistas. E eles mantinham o controle sobre esses lugares com mão de ferro, meu amigo. Não é, eu vou deixar você aqui na frente, você vai fazer o que você quiser. Não,
todo mundo tem que passar pelo crivo russo antes de tomar decisões. Cara, isso é muito engraçado porque você percebe hoje, com um olhar mais ocidentalizado, como o Estado ele pode ser cruel. As pessoas não podiam passar para outro lado, as pessoas elas não tinham liberdade nenhuma. E o pior, se você tentar algum tipo de esperança para sua vida, tiro na cabeça. E eu nem vou pegar o seu corpo, porque caiu do lado ocidental, é o outro cara lá que vai recolher. Eu só vou matar você. Essa crueldade do Estado, cara, volta naquilo que você falou antes, que é o gerenciamento da economia pelo Estado, o gerenciamento centralizado. Em Mao, a gente tem o exemplo mais grotesco da implementação dessa ideologia, né, no campo econômico, que foi o Great Leap Forward, que era o grande salto para frente de Mao, que a ideia dele era industrializar a China. Mao, que era muito esperto, ele pensou assim, olha só, a gente tem agora um país agrícola. Como é que eu faço para industrializar esse país? Já sei, vou fazer metal. E como é que faz metal? E se eu pegasse todos os meus agricultores, esse povo que tá aqui lavrando a terra, e botasse para fazer ferro? Sacou? Essa foi a ideia genial do cara. Que gerou o quê? Uns 30 milhões de mortos de fome? Porque ninguém mais estava fazendo comida e todo mundo era obrigado a ficar fazendo metal. Pra você ter uma ideia do quão absurdo foi essa ordem dele, ele tava mandando o povo pegar os utensílios da lavoura mesmo, entendeu? Aqueles lavradores, eu não sei o nome, enxada, esse tipo de coisa que, honestamente, na China daquela época eles já estavam, tipo, sei lá, umas 3 gerações de equipamentos pra trás. Ele mandou pegar isso aí tudo e queimar. Se era de madeira, era usado para alimentar o fogo. Se era de metal, era usado para derreter e fazer mais metal. Hoje em dia, falando sobre essa questão de economia de mercado, como funciona a China? Isso é muito importante que as pessoas precisam entender. Por que a China tem uma economia tão pujante, né? Simples. A China funciona como uma empresa, não é um país. Funciona como uma empresa. Só que através de um trabalho quase escravo. Você não tem... Pergunta, onde o trabalhador ganha mais? Onde ele é bem mais, melhor tratado? Numa sociedade capitalista, como Estados Unidos, ou numa sociedade comunista, na capitalista. Aquela ideologia que visava sustentar o trabalhador e dar uma qualidade de vida, entre aspas, ao trabalhador, porque o ideal comunista é esse, ela simplesmente adotou o trabalho precarizado para lucrar mais na venda. Por isso que os produtos chineses são baratos, através de trabalho escravo. Além do que, a China ela funciona como uma empresa hoje em dia. Você pega toda a população para ter um trabalho industrial, fabril, fábrica. Tem muitas pessoas nem voltam para casa, ficam lá 24 horas na empresa com ali o tempo determinado para horas de sono, etc. E a comida da China? Simples, ela vende todos os produtos dela, ela tem uma produção ali interna, isso é importante dizer, mas a alimentação com carne e outros produtos, ela importa de outros países, sim, principalmente o Brasil. Principalmente o Brasil. Tem até uma outra coisa interessante nisso que você falou, a forma como o governo chinês pensa. Por exemplo, hoje eles estão enfrentando uma crise gigantesca, que não estou falando da crise econômica, não estou falando da guerra comercial entre os Estados Unidos. Eles estão enfrentando uma crise por causa de uma barragem. Você ouviu falar dessa? Não ouvi. Eles construíram, se eu não me engano, é a maior barragem do mundo, entendeu? A maior hidrelétrica que existe no mundo. Aparentemente, eles usaram material de terceira. Eles não cavaram um buraco grande o suficiente, eles não fizeram uma base forte o suficiente para aquele negócio aguentar. A barragem tá para explodir. Se essa barragem explodir, a gente tá falando de 40 milhões de mortos da noite pro dia. 40 milhões. O governo, ele não evacuou a área porque não é lucrativo. Eles teriam um prejuízo gigantesco. Inclusive, eu posso estar enganado, mas Wuhan, que é onde apareceu esse vírus aí, que é um dos polos industriais da China, tá no rumo, cara. Essa é a diferença que se faz quando você tem o capitalismo implementado com uma moral judaico-cristã por trás e quando você tem o capitalismo implementado também sem essa moral. Quando a gente entende a moral judaico-cristã, a coisa que é mais valiosa dentro dela é a vida humana. E não existe uma lógica para isso. Você não consegue colocar o valor da vida humana dentro de uma lógica. Ela vale porque vale. É um absoluto moral. Já dentro da China, o que vale é o lucro, meu amigo. É o país.
país, entendeu? O país é o teu Deus, o Estado é o teu Deus. Logo, a tua vida, ela vale menos do que o Estado. E se o rompimento daquela barragem ali for custar uns 40 milhões de vida e o Estado lucrar com isso, então tá valendo. Perfeito. Eu vou só fazer uma breve exposição sobre o nosso podcast, né? Nosso podcast ele não é um podcast voltado para política. Nosso podcast aqui, o Sem Gravidade, é para enriquecer o debate dentro do Brasil. Essa é a nossa proposta, né? A gente quer falar sobre cultura, sobre música, entretenimento e etc e tal. Eu e o Léo concordamos em muitas coisas e temos algumas discordâncias também, né? Que faz bem pro debate. Mas normalmente a gente concorda em muita coisa. Agora, se tem um assunto, sabe, que é visceral pra mim, que chega, sabe, a azia bate aqui, é esse assunto, porque eu fico observando como funciona o mundo hoje, né? E como tem pessoas que ainda realmente defendem esse tipo de ideologia. Eu não proíbo, tem gente que fala assim, vou ter que criar o discurso sobre o comunismo, um crime. Cara, não, velho, todo mundo tem que ter opinião. Agora, me impressiona que hoje em dia, quem tá defendendo o trabalhador é o capitalismo, sabe? Independente se goste ou não da política norte-americana, hoje em dia os Estados Unidos é que tá falando assim, cara, a gente tem que dar qualidade de trabalho. Se o trabalhador é quase um escravo, você tá fazendo um capitalismo desleal. Isso não é capitalismo. Você tá enriquecendo uma nação através do trabalho quase escravo. E quem dizia que ia defender o trabalhador é exatamente quem tá oprimindo o trabalhador. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Então, aí a gente passa ali pela crise dos mísseis cubanos, que Fidel pensou em apertar o botão, né? Mas na verdade não foi isso não, foi um erro de radar. O que aconteceu é que um radar americano, ele detectou mísseis vindos na direção dos Estados Unidos. O que você faz? Tem mísseis vindo na tua direção, você tem, 5 minutos pra tomar uma decisão sobre o que fazer, né? Rechaçar, responder ou sei lá. O general que recebeu a ligação, ele falou, não, vamos esperar pra ver o que acontece. E felizmente era só um erro no radar, devia ter ali algumas gaivotas voando alto ou voando baixo, sei lá como é que funciona o radar. E a crise foi... Assim, a gente passou muito perto de ter uma guerra nuclear, cara. Muito, muito perto. Daí a gente pula pra 73, que aconteceu algo interessante aqui na América do Sul, que foi justamente Pinochet tomando o poder no Chile. Por que isso é importante no contexto da Guerra Fria? Porque ali mostra a CIA derrubando governos ao redor do mundo, né? Esse período aqui, ele foi marcado principalmente por... a gente volta aqui pro período Marshall. Quando os Estados Unidos inauguraram o Plano Marshall, o plano deles era ganhar não somente a guerra econômica, mas também a guerra moral. Eles queriam dizer que nós não somos somente ricos, mas nós também estamos provendo a qualidade moral de alguém que ganhou e agora está reconstruindo. Perfeito. Quando a gente chega aqui em 1973, houve uma degradação moral americana. Os Estados Unidos, nessa sanha de acabar com o comunismo ao redor do mundo e todo esse clima que tinha ali da Guerra Fria e tudo mais, parte do governo americano se perdeu, cara. Entendeu? Esse link moral com o cristianismo de que você tem que fazer a coisa certa não porque você vai se dar bem, mas porque é o certo a fazer, meio que se perdeu dentro do Estado e você tinha a CIA brincando de líder do mundo, entendeu? Basicamente, eles entendiam que eles podiam interferir em qualquer país do mundo, tirar o líder local, colocar um outro porque ele era mais proveitoso para os americanos. Agora, qual foi o maior desdobramento dessa nova política americana? Foi Nixon. Nixon, ele foi o presidente americano, né? E ele sofreu um processo de impeachment. Agora, curiosidade, eu não sei se você sabe disso, Igor, mas você sabia que ele nunca foi empichado, cara? Nunca. É que nem o Collor, aqui também nunca sofreu impeachment. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Collor. O processo de impeachment americano ele é um pouquinho diferente. O que eles chamam de impeachment é passar as acusações na, digamos assim, Câmara dos Deputados. E aí eles mandam a acusação pro Senado e o Senado vai fazer um julgamento. Então, ser empichado nos Estados Unidos significa só passar as acusações pro Senado. E eles passaram a acusação pro Senado. Só que, quando chegou no Senado,
Senado, a acusação já tinha maioria e Nixon seria removido do cargo, mas ele renunciou antes. Olha só. Mas olha só, por que eu tô falando que tem um link direto entre essa degradação moral do governo americano e o impeachment de Nixon? Porque o impeachment de Nixon, ele partiu de uma premissa básica que os Estados Unidos estavam implementando em todo lugar, que era o quê? Eu posso interferir em tudo. Nixon, ele criou uma brigada para governo, digamos assim, para estatal, que era responsável por investigar não só países ao redor do mundo, mas também ameaças internas. E essa brigada que ele criou era constituída de investigadores, tanto da polícia, quanto da CIA, quanto do FBI, que não estavam mais na força, eram aposentados, e respondiam diretamente pro presidente. Isso aí foi um período onde surgiu aquela história, né? Que os Estados Unidos estavam se tornando a polícia do mundo. Exatamente. Isso que o Nixon fez foi só um desdobramento do pensamento atual, entendeu? Era assim que os Estados Unidos se imaginavam na época, e ele criou essa força especial. Porque assim, se você parar pra pensar, é uma decisão lógica de se tomar, se você não tiver os freios morais corretos. Se você não pensar, cara, peraí, eu tô criando uma força policial pra investigar os próprios cidadãos do meu país, e essa força, ela só responde ao presidente, não tem nenhum check and balance, não tem ninguém pra parar eles. E aí o que eles fizeram? Eles tinham a autonomia do presidente, não oficialmente, mas extraoficialmente, e eles acharam por bem espionar o Partido Democrata, pô. Por que não? Já tô aqui, não tô fazendo nada, né? Já tem um mecanismo, por que não investigar meu rival? Pois é. E eles foram além, cara, eles colocaram escutas no Partido Democrata. E você sabe por que esse escândalo foi nomeado Watergate? Não, pode falar. É porque é o nome do hotel onde estavam a galera do Partido Democrata. É um hotel gigantesco que tem em Washington, que eles usavam para fazer as reuniões. E só foi descoberto porque o cara que fez a escuta foi incompetente. A escuta era para ser feita de forma vertical na porta. Ele colocou a escuta de forma horizontal e um dos fios ficou exposto. Aí um cara lá dos partidos democratas viu um fiozinho pulando para fora, ele foi lá ver o que era, achou a escuta e derrubou um presidente. Olha aí, cara. Mas sempre acontece, foi estagiário. Foi estagiário, deve ter sido. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Beleza. E pra onde a gente vai agora, Igor? Vamos falar sobre... Você falou sobre a queda moral dos Estados Unidos, e obviamente os Estados Unidos aqui também representam o pensamento ocidental, né? Mas vamos falar sobre o reavivamento desse espectro moral ali no Ocidente, que se dá pela tríade, né? Thatcher, João Paulo II e Reagan. Ronald Reagan, Ronald Reagan, que eles foram os responsáveis para trazer de novo esse brilho na política para o pensamento ocidental. Mas espera um pouquinho, vamos situar o pessoal aí, e qual foi a década que isso aconteceu? Nos anos 80. Dos anos 80 para os 90 foi onde você teve uma maior produção de discursos, de visitas, de empreitada política pela tríade. Você quer começar falando um pouquinho sobre João Paulo II, então? Sim, totalmente. João Paulo II, eu acho ele um personagem icônico. Eu chamo ele de Papa Pop, que ele era um papa realmente que ele tinha um viés mais carismático, e eu não digo carismático no sentido do Conselho do Vaticano II, mas eu falo carismático no sentido que ele era muito bom no discurso, e ele tinha esse discurso político acertado. Certa vez ele foi para a Bolívia, e a Bolívia ela passava por essa efervescência comunista, e ele foi discursar. Salvo engano, posso estar errado, mas foi a primeira vez que ele esteve na América Latina. E subindo no palanque, o João Paulo II, ele encontrou ali um palanque todo vermelho, uma multidão de vermelho, né? Multidão para escutar ele e todo mundo. E ele simplesmente falou assim, olha, eu não vou continuar aqui porque o comunismo ele é totalmente incompatível com o ideal cristão, com as palavras de Cristo e com o cristianismo. Simplesmente acabou
com todo o recebimento ali que o país, a nação tinha preparado pra ele, pegou seu avião e foi embora. Ele era genial. Ó, eu tenho um outro evento também que é importante a gente falar, cara, que foi logo que ele tomou posse. Quando ele tomou posse, ele foi na Polônia, que é o país onde ele nasceu, né, cara? Ele foi lá na cidade onde ele nasceu, fazer uma visita e tal. E assim, a Polônia ainda estava debaixo do jugo soviético. Então, e assim, uma coisa que ninguém previa é justamente o poder que um discurso do Papa teria naquele lugar. Porque ele chegou lá num país que estava totalmente influenciado pelo regime soviético e que eles, assim, esperavam que a população rechaçasse a religião. Mas foi justamente o oposto. Quando ele chegou lá, você tinha um Papa extremamente popular que, quando chegou, levou milhões de pessoas às ruas, entendeu? E evidenciou ali, pro público, a falha moral do socialismo e do comunismo. Porque toda a premissa deles é que eles conseguiriam não só replicar, mas superar a religião. E quando o Papa chegou ali, numa nação já tomada há décadas pelo comunismo, e gerou toda aquela comoção popular, o que percebeu é que aconteceu exatamente o oposto. A religião continuava mais forte do que nunca, e as pessoas rejeitavam o Estado como Deus completamente. Vale lembrar que o cristianismo, as bases do cristianismo são totalmente aversas ao comunismo. E a Igreja Católica, ela deixa isso bem marcado. Aquele que é comunista não faz parte da igreja, tá? É excomungado. Por mais que você tenha algumas teologias que levem para isso, a teologia da libertação, no meio protestante, a versão gospel da teologia da libertação, que é a teologia da missão integral. A missão integral, ela não é uma teologia em si de esquerda, mas ela se tornou uma teologia de esquerda. Contudo, verdade seja dita, existe totalmente incompatibilidade. Até por causa do olhar materialista do comunismo, que diverge totalmente do olhar transcendente do cristianismo. São totalmente opostos. E vale lembrar que essa tríade, eles tinham esse discurso, né? Esse discurso político, religioso, e não no sentido de quebra do Estado laico, tá? Inclusive, depois vou explicar o que é realmente o Estado laico, mas essa ideia político-religiosa e ideológica, e traziam consigo esse discurso. E o carisma dos três era gigantesco. É uma coisa que eu gosto muito, é quando o cara ele consegue usar do artifício do humor para falar as coisas. Obviamente que eu não tô falando do Papa João Paulo II, mas mesmo assim ele era um ótimo escritor, né, como todos os papas. Eu falo principalmente do Reagan e da Thatcher. Eles tinham um curso caricato e cômico dentro ali das suas falas que encantava. O Reagan, ele era ator. Inclusive, naquele filme De Volta pro Futuro, acho que é no 2, ou é no 1? Não, acho que é no 1 mesmo. No De Volta pro Futuro 1, que o Marty vai pro passado, né? Tem uma piadinha lá, cara, que geralmente passa batida por todo mundo, que o Dr. Brown pergunta pro Marty no passado, né? Quem é o presidente em 84, se eu não me engano? Talvez 86, eu posso estar enganado. Acho que é 84, que Reagan era presidente. E o Marty fala assim, é Ronald Reagan. Aí o cara, é o ator? Tá com cara de como assim, o ator é presidente? Reagan, ele é uma das personalidades mais icônicas do século passado pelas coisas que ele conseguiu atingir. O accomplishment dele mais expressivo é justamente o fim da Guerra Fria. Não foi ele que colocou a pá de cal, entendeu? Não foi ele que fechou ali e falou, acabou, foi depois dele, foi Bush, mas foi ele que terminou com esse negócio. Ele como presidente americano, o Papa do outro lado como Papa, como líder religioso, e a Margaret Thatcher ali na Europa, dando, cara, aquelas catracadas que ela deu no comunismo, né? Ela basicamente botou a Inglaterra de volta nos eixos, porque quando a Margaret Thatcher pegou a Inglaterra ali naquele período, cara, Londres era literalmente uma lixeira a céu aberto. Não tinha, cara, só tinha lixo naquele lugar ali. Não tinha ninguém que conseguisse botar a ordem na casa. Chegou lá a Dama de Ferro dando tapa e porrada pra todo lado. O discurso dela, aquele cenário do parlamento inglês também é maravilhoso, né? Acho que aqui no Brasil não daria muito certo, né? Porque os caras começariam a debater, seriam uns tapas, né? Mas ali
um de frente pro outro, e tem várias cenas dela gravadas, ela em debates, que ela colocava os caras no chinelo, e ela falava sobre essa questão do capitalismo e do socialismo, porque na Inglaterra você tem também muitas pessoas que defendem o socialismo, mas não vigora entre o povo, até porque a ideia de capitalismo, como entendemos, começa mesmo na Inglaterra, a Revolução Industrial ali. Então, aí o cara, porque vocês não pensam nos pobres. Aí ela fala assim, não, a diferença é que eu quero que o pobre saia da pobreza. Você quer que ele permaneça na pobreza. Você quer acabar com os ricos, mas quando você acaba com os ricos, você coloca todos na pobreza. Quando tem pessoas mais ricas em países, elas conseguem puxar os mais pobres da pobreza extrema. Engraçado que até os oponentes, eles começavam a rir. Exatamente, eu falando assim, nossa, essa mulher, ela domina ali o discurso. Se você acha que Bolsonaro mita pra cima do povo, é porque você nunca viu o discurso da Margaret Thatcher. Aquela ali é que é. Ela dá tapa e o cara ainda acha bom, velho. É verdade. Eu acho que, do lado americano, o que Reagan fez de mais importante foi conseguir trazer os russos. Se eu não me engano, era Gorbachev, não é? Eu não vou lembrar. Eu acho que era Gorbachev. Ele conseguiu trazer Gorbachev pra mesa de negociação. Trouxe o cara pra conversar. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ali no fim do meio pro fim da década de 80, aconteceu outra coisa também que mudou os ânimos completamente, que foi Chernobyl. Porque Chernobyl, a princípio todo mundo achou que era um acidente, né? Mas, inclusive recomendo mais um seriado aí, a série Chernobyl da HBO, muito boa. Você acredita que eu tô com isso a postos pra assistir, mas não assisti até hoje. E dizem que foi a mais premiada do ano, né? Não sei, eu só sei que é boa. Mas assim, olha só, deixa eu só preparar o teu espírito, Igor, e também pra quem vai ver essa série, cara, é HBO, bicho, então prepara que vai ter p*** pra todo lado. Agora sim, o importante de Chernobyl foi o seguinte, depois que abriram os arquivos de Chernobyl, a gente descobriu que o que fez aquele acidente ser possível foi uma combinação de políticas de Estado com economia nos lugares errados. Eles escolheram produzir os bastões de grafite que eram responsáveis por desligar completamente a usina em caso de algum acidente. Eles substituíram a ponta do grafite por um material que não deveria ser aquele. E aquele material ali, quando eles acionaram o botão de emergência para botar tudo abaixo e acabar com a reação nuclear que estava acontecendo ali no reator, né? Ao invés de parar a reação, o material que eles colocaram na ponta fez a reação explodir. Então, a economia ali do Estado é que gerou esse acidente. O único motivo que a usina estava operando além da capacidade é porque o diretor da época ele estava querendo uma promoção. Então, o cara era só um político, ele não tinha nenhum perfil técnico, ele não sabia o que estava fazendo, e ele estava empurrando os caras que eram técnicos para fazer aquele negócio produzir além da conta, justamente para conseguir a promoção política dele, ele subir de cargo, e aí na hora que deu tudo errado, o cara apertou o botão, ao invés de tudo desligar, tudo explodiu. Só ia falar sobre meus russos preferidos, né? Primeiro é Dostoiévski, e depois são os caras que fizeram o aterramento ali na usina, pensando o que passava na cabeça dos caras, né? Você teve a explosão do reator, como você falou, e os caras tiveram que fazer o aterramento ali na hora. E eles já sabiam que eles iam morrer. E aí você fica pensando assim, velho, o que tá passando na cabeça desse cara agora, velho? Cara, eu tô fazendo esse aterramento aqui pra menos pessoas no mundo, ou na região, claro, né? Morrerem. Mas eu vou morrer daqui a pouco. É muito louco, assim, né? Chernobyl foi o que fez os russos, digamos assim, a moral russa quanto ao socialismo, ela caiu muito depois disso. E a abertura comercial dos russos, ela se intensificou justamente depois disso. Porque o líder russo, ele percebia que a ideologia dele estava colocando o mundo inteiro em perigo. E ainda estava empobrecendo terrivelmente a própria população. Ele olhava para os Estados Unidos, aquela abundância, e olhava para a Rússia, aquela pobreza. O Chernobyl deixou isso muito claro, deixou isso à mostra, não tinha mais como esconder. Isso nos leva diretamente para 1990. Fala, Igor, o que aconteceu?
aconteceu? A queda do Muro de Berlim. Inclusive, a ideia do Muro de Berlim era que as pessoas que estavam do lado socialista não fugissem para o lado capitalista. Dentro da perspectiva econômica, foi empobrecendo mais ainda o lado socialista. Ao ponto que você tinha crises, você tinha manifestações do lado socialista. Famílias foram separadas ali durante 30 anos, porque o Muro de Berlim ele começa ali em 1961 e a queda dele começa a partir de 1991. Vale lembrar, antes de falar da queda, de fato, a passagem das pessoas do lado socialista para o lado capitalista começou por causa da pergunta de um repórter. Para você entender como a mídia ela tem um papel tão importante, porque já estavam se negociando ali, por causa das crises que você tinha do lado socialista, que as pessoas desse lado pudessem visitar, não era passar pro lado capitalista. Aí um dia, uma entrevista com um dos ministros de Estado que estavam ali representando o lado socialista, a repórter pergunta: então, vai acontecer mesmo essa saída das pessoas, a visita das pessoas do lado socialista para o lado capitalista? Essa pergunta foi pontual, porque esse ministro de Estado, ele respondeu e falou: olha, isso vai acontecer, é inadiável. No dia que ele falou isso, no outro, multidões se juntaram ali na frente do muro para passar para o outro lado. E os soldados não conseguiam mais segurar, carregar, era um quantitativo de gente enorme. E a queda do Muro de Berlim, ela se parece, aliás, ela é um eco de um discurso do Reagan, né? Que ele falou: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ponha esse muro abaixo, senhor Gorbachev. Como isso até dá arrepio, né? O cara fez o discurso lá em 87 e em 1990 esse muro, como um eco histórico, olha aí eu sendo poeta, caiu. É muito bonita a cena. Quem estiver escutando esse podcast, vai lá depois no YouTube, você tem cenas. Eu acho que aquele moleque, o primeiro a pegar a marreta, porque até aquele momento você não tinha decidido que ia cair o muro, mas se juntou um quantitativo de pessoas pra atravessar, outras em cima do muro, aí o moleque, ele pega assim a marreta e dá aquela batida simbólica, assim, pá! É poético, sim. É lindo de se ver. Porque para aquelas pessoas ali, é o início de uma vida. Agora, uma vida com liberdade, uma vida para além do controle autoritário do Estado. Eu acho que o mais importante simbologicamente aí falando é que não foi um líder de Estado que deu a primeira marretada. Foi o povão. Um roqueiro socialista aí, né? Não era socialista. Pelo contrário, tá querendo sair, né? Então vou reformular. Um roqueiro capitalista. O moleque foi lá e uma marretada no muro. Cara, a gente ainda tem que fazer um programa sobre o rock na Rússia, como ele moldou uma geração durante o socialismo, mas não é pra hoje. Hoje a gente já falou demais. Em 91 acontece a queda da União Soviética. O regime colapsa, é a falha total do socialismo, né, como regime econômico. Ele não consegue sustentar as próprias necessidades do país e a União Soviética é dissolvida. No lugar dela fica a Rússia, que é o país que a gente vê hoje aí, que hoje tá debaixo já há vários anos do Putin, né? Gostou do poder, não quer sair de lá, parece que isso é uma máxima russa. Se o cara sentou no trono, não sai mais. E aí, Igor, eu te pergunto, oficialmente, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética é o que acabou com a Guerra Fria. Esse período aí começa no fim da Segunda Guerra Mundial e vai até a dissolução da União Soviética. Mas acabou mesmo? Acabou mesmo. E eu faço outra pergunta para encerrar o programa. Seria o coronavírus o Chernobyl de 2021? Olha aí! E aí, a gente vai acabar com a pergunta? Acaba com a pergunta, encerra aqui agora. Então, você aí que tá ouvindo, se vira pra responder. A gente jogou a merda no ventilador e estamos saindo correndo. Falou! E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @leosemgravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.